Bom dia, estamos ao vivo para mais uma live, Momento Íntimo com Deus. Nossa live que acontece toda segunda-feira, que é 8h30 no Instagram. E o tema de hoje é: o que é preciso para prosperar? Vou colocar aqui. Oi, Vilmara, seja bem-vinda. Eu vou colocar aqui nos comentários e vou compartilhar também essa live aqui. Deixa eu colocar aqui nos meus canais. Convido vocês também a compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui para a gente começar. Tô um pouquinho rouca, hoje eu tô meio gripada. Tô meio resfriada, não sei o que é isso aqui, mas não tô muito 100% hoje não. Mas vamos lá. Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração está em João 15. Vamos começar lendo a palavra. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abrir. Em João 15, está escrito assim, sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E o que essa palavra trouxe no meu coração para compartilhar com você? E o que tem a ver com o nosso tema de hoje? O que é preciso para prosperar? Porque muitas vezes a gente está em busca da prosperidade. O que é prosperar? É avançar. É você ir para um próximo nível. Prosperar, o significado é esse, é você crescer. Prosperar. E muitas vezes a gente está somente focando no que a gente precisa aprender, o que a gente precisa fazer. Só que essa palavra ela trouxe algo ao contrário disso, que é o que a gente precisa podar. O que a gente precisa retirar. Onde a gente precisa ser cortada, né, arrancada de nós, porque está nos impedindo de prosperar. Olhando para a minha jornada, e você aqui também, convido você a analisar um pouco da sua jornada, cada momento que eu fui para um novo nível, eu precisei me tornar outra pessoa. Eu precisei pensar de uma forma diferente, eu precisei me comportar de uma forma diferente, eu precisei ter atitudes diferentes e muitas vezes o que eu precisei fazer foi extremamente desconfortante, porque eu precisei deixar para trás uma Ludmilla que até então era tudo que eu sabia ser, era tudo que eu sabia me comportar, era tudo que naquele momento fazia parte de mim. E Deus colocou isso muito forte no meu coração e para vocês que estão aqui assistindo, porque você só vai alcançar um novo patamar, você só vai prosperar somente quando você, com muita humildade, olhar para você e entender onde eu preciso podar, quais as áreas da minha vida que não estão mais me cabendo. E eu preciso tirar isso. É uma forma de pensar, é uma forma de vestir, é uma forma de conversar, é uma forma de fazer conteúdo, é uma forma de me relacionar com as pessoas.
E isso nos pede uma habilidade que é a gente engolir o nosso ego, porque na grande maioria das vezes a gente acha que sabe tudo. A gente acha que o jeito que a gente está fazendo tá certo. A gente acha que não, vou continuar desse jeito. É só eu continuar fazendo que eu vou conseguir chegar lá. Só que de alguma forma, Deus, se você está ouvindo essa live, Deus tem algo para te dizer. Que é para você olhar para o ramo que não dá fruto. Porque Deus está falando aqui, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que eu estou fazendo na força do meu braço? O que eu estou fazendo por ego? Porque é coisa da minha carne, da minha mente, que se não está ligado ao que Deus quer de mim, precisa ser cortado. Se não está dando fruto, precisa ser cortado. O que é dar o fruto? Tá te dando o fruto, ele é o resultado de um plantio, de um cultivo, e ele está gerando algo bom, que é o fruto, que é o alimento. Então, se você está fazendo algo que está muito difícil, que não está te dando resultado, que está muito no esforço, que está muito incômodo, isso é um ramo que não está dando fruto. E da onde vem isso? Oi, Denise, oi, Elisama, oi, Cris, sejam bem-vindas. E como que a gente identifica isso? Quando a gente está no ego. Quando a gente está no que a gente quer fazer. Bom dia, Denise, a paz. Bom dia, Isana. Que bom ter vocês aqui. E isso tem em várias áreas da nossa vida. Às vezes é na maternidade, às vezes é na vida conjugal, às vezes é no nosso negócio, às vezes é na nossa área social, é na área familiar. E aí Deus te pergunta qual área da sua vida que está sendo, o que você está fazendo, o que você está pensando, como você está se comportando, que está sendo um ramo que não dá fruto, que precisa ser podado, que precisa ser retirado. E muitas vezes isso já aconteceu comigo. Teve uma vez que eu queria fazer um evento e eu cismei que eu queria fazer um evento e eu fiquei naquilo ali assim, ó, quase um ano dando murro em ponta de faca porque eu queria fazer daquele meu jeito, porque eu queria que fosse daquele jeito. E Deus não permitiu que acontecesse. Por quê? Porque o meu coração estava no lugar errado. E depois aconteceu outros eventos, por exemplo, mas no tempo para Deus me curar. Muitas vezes a gente deixa que os nossos medos, as nossas feridas, nossas travas, os nossos traumas, eles sejam desculpas para nós. Principalmente quem está na área de desenvolvimento humano. Muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo porque eu tenho tal ferida, porque eu fui criada dessa forma, porque isso aconteceu comigo, e porque os meus pais foram assim, porque hoje eu não tenho essa condição, porque isso é um ramo que não dá fruto.
que são as nossas desculpas. E aí, Deus fala assim: eu preciso arrancar tudo, fazer uma poda, está escrito aqui na Bíblia, para que dê mais fruto. Então, o que Deus está querendo te dizer? Enquanto você ficar com essas desculpas, com essa terceirização, porque isso me aconteceu, porque eu tenho medo, porque eu tenho bloqueios, porque você não vai prosperar. Você precisa ter uma nova mente, uma nova postura, independente do que aconteceu com você. Independente do que aconteceu com você. Você pode criar uma nova história. Oi, Ednan, seja bem-vindo. Um bendito ao fruto entre as mulheres. Já saiu. Independente do que aconteceu com você. Não é sobre o que aconteceu com você. Não é sobre a forma com que você foi criada. Não é sobre como que as pessoas te explicaram ou como foi a sua infância. Não é sobre isso. Nós precisamos arrancar isso que está nos adoecendo, que é a culpa, que é o vitimismo. E aí eu sei que vocês na hora vão pensar assim: ah, mas eu não sou vitimista. Todas nós somos. E aí o quanto antes a gente toma consciência disso e começa a arrancar, fazer essa poda, mais nós vamos prosperar. Porque isso é como se fosse algo que está nos prendendo. Sabe quando parece assim que tem algo te prendendo e você não sabe o que é, parece que você não vai para frente? São essas desculpas, são esse ego que você quer fazer do jeito que você acha que está certo. Você não se abre, você não se permite ver que você precisa mudar, porque o que te trouxe até aqui, a forma com que você agiu até aqui te trouxe até aqui. Para você ir para um próximo nível, prosperar, você vai precisar deixar para trás. E deixar para trás não é esquecer. Deixar para trás é você deixar isso fluir. Como, Lud, eu faço isso? Se perdoando. Tirando esse peso. Parando de responsabilizar o que aconteceu com você, que é por isso que você está nessa situação hoje. Ah, mas foi porque eu fui abusada, mas foi porque os meus pais não fizeram isso, mas foi porque meu pai e minha mãe fizeram isso, mas foi porque eu não tive pai nem mãe, mas foi porque mas foi porque eu... Justificativas. Mas é porque eu tenho feridas, mas é porque eu tenho medos, mas é porque eu não tenho dinheiro, mas é porque eu vim de uma família pobre, mas é porque eu... Não é sobre o que aconteceu com você. Isso são ervas daninhas, são galhos, ramos que não dão frutos. Eles não te levam a lugar nenhum. Eles só te prendem num lugar que não é onde Deus quer que você esteja.
Então, primeiro é olhar para isso e reconhecer que eu estou dando desculpa, que eu estou me vitimizando, que isso não está me levando a lugar nenhum, que isso está me impedindo de prosperar. Isso é o que você precisa primeiro. E ser grata por tudo o que te aconteceu. Ser grata. O que é ser grata? Ai, Lud, mas eu vou ser grata por coisas horríveis que me aconteceram? Sim. Começar a contar a sua história como uma vitoriosa. Graças a tudo que te aconteceu, é por isso que você está onde você está. É graças a tudo que te aconteceu, que faz parte de você, que faz parte da sua história, que você está onde você está. Só que você não precisa carregar isso tudo com você. Porque Jesus, ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. Você não precisa carregar isso tudo para um próximo nível. Você tem que podar aquilo que não está gerando frutos. É tomando uma decisão de que a partir de agora eu vou fazer diferente, honrando tudo aquilo que eu fui, honrando tudo aquilo que me aconteceu. Faz sentido aí, gente? Porque às vezes eu falo as coisas que Deus vai colocando no meu coração, eu não sei se está fazendo sentido. Essas lives são muito assim, eu vou transbordando o que Deus coloca no meu coração. Então hoje Deus está te chamando para olhar para as áreas da sua vida, olhar para a forma com que você está se comportando, como você está pensando, se você está dando desculpa, se você está se vitimizando, se você está culpando. Para você podar isso. Não te cabe mais se culpar. Não cabe mais você se vitimizar. Não cabe mais você ter uma mente escassa. Não cabe mais você ter comportamentos infantis, porque você já é uma mulher. Não cabe mais você se culpar, porque Jesus, ele já pagou. E agora, para você ir para um próximo nível, prosperar, é podar esses galhos. Ser grata a tudo que te aconteceu. E aí vem a dor do crescimento. Oi, Josi, seja bem-vinda, Paula. Porque a partir de agora, você olhando para isso tudo, entendendo isso, você está livre para prosperar. E eu quero que vocês olhem e façam uma lista. O que hoje na minha vida está sendo um galho que não está dando fruto? Pode ser, gente, perder tempo rodando feed. Pode ser querendo abraçar e resolver o problema de todo mundo. Pode ser estar num projeto que não está me levando a realizar os meus sonhos. Pode ser eu estar com uma mente escassa. Pode ser eu estar culpando a minha criação. Pode ser várias coisas. Cada uma aqui vai ter os seus galhos que precisam ser podados, que não estão dando fruto. E a partir de hoje, você está livre para prosperar. Só que essa liberdade, ela vai exigir de você uma nova mulher. Uma nova, sabe? Quando um brotinho começa a nascer, ele é novo, ele é diferente daquele antigo. E eu sinto isso, que essa parte, todas as duas são difíceis, mas assim, tanto você deixar
aquela velha versão para trás e às vezes falar não para certas coisas. E a gente reconhecer que a gente está no ego, como que eu reconheço? É quando está muito difícil, quando está muito incômodo. E a gente abrir mão disso é difícil, mas o próximo passo também é difícil, que é eu me tornar uma nova pessoa. Eu pensar diferente, eu agir diferente, eu me comportar diferente, eu ter atitudes diferentes. É um novo desafio. Só que é esse morrer certos comportamentos, podar certos galhos e a gente deixar o novo agir é o que vai fazer com que a gente prospere. E não existe um ponto final. Todos os dias a gente vai estar prosperando. Se a gente não está prosperando, a gente está igual uma água parada, apodrecendo. Então é ilusório você achar assim, porque vai ter um dia que eu vou estar ali, né? Vou estar tranquila e aí eu não vou ter mais nenhum problema e aí a minha vida vai se resolver e tudo. Não. É igual um jogo de videogame, a gente vai passando por fases. E aí, cada fase, você vai ter que podar um novo galho e você vai ter que se tornar. A não ser que você fale assim, Lude, eu tenho aqui, sei lá, 35 anos e eu vou ficar nesse nível o resto da minha vida. Eu não vou prosperar, eu não vou crescer, eu não vou avançar. Eu vou ficar nesse nível o resto da vida. Aí tá tudo bem. Só que não é natural isso. Deus não criou as coisas para serem estáticas. Tudo que Deus criou está em movimento. O sol nasce, o sol se põe, a água evapora, a chuva cai, a planta nasce, aí a gente alimenta, aí cai, vira adubo. Papapá. Gente, isso é a forma com que Deus funciona. É só você olhar para a natureza, que é a criação de Deus. E vocês acham que nós, que somos imagem e semelhança de Deus, nascemos para sermos estáticas? Para chegar ali aos 30 anos de idade e a gente ficar do mesmo jeito? A gente chegar aos 40 anos de idade e continuar do mesmo jeito? Não, a gente foi criada para prosperar, para avançar. Então não existe um ponto final. Existe um ponto final quando você parar de respirar, né? E for prestar as contas lá com Deus. Não existe ponto final enquanto nós estivermos respirando. Então gera esse incômodo quando a gente está parada. E aí a gente precisa olhar e falar: onde eu preciso podar essas arestas? Quais arestas precisam ser podadas? Quais galhos que não estão dando frutos que precisam ser podados? E isso é um exercício que de tempos em tempos vai acontecer na nossa vida. Todo momento que a gente tá, que eu falo que é romper uma bolha, que a gente está indo para um próximo nível, que a gente sente essa, sabe, é uma vontade natural. Vocês sentem isso? Deus vai nos chamar a passar novamente pela forja, passar novamente pelo um processo de deixar para trás a velha versão e assumir uma nova postura. E aí a Cris colocou ali, ó, verdade, muito difícil. E como que nós podemos passar por esse processo de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim? É tendo os nossos hábitos
de alimentar o nosso espiritual, estando com pessoas, estando nos ambientes certos, nos alimentando espiritualmente com a palavra, com oração, com jejum, celebrando. E a gente sempre, eu gosto de dizer assim, né? Se eu quero prosperar, eu quero ir para um próximo nível. Então, se eu analiso aquelas pessoas que eu me inspiro, que estão num próximo nível que eu, se eu olho para aquelas pessoas, eu posso modelar aquelas pessoas. É isso que a Paula falou, mudar a mentalidade, a forma com que a gente pensa. As nossas crenças, cara, é uma coisa muito louca, assim. Por quê? Porque é algo que a gente tem certeza que tá certo. Isso é uma crença. Eu acredito que é assim. Eu acho que é assim. E aí, você descobre que não precisa ser assim. Que não precisa ser tão difícil, que não precisa ser no esforço, que não precisa ser exaustivo, que não precisa ser, talvez assim, tão te esgotar tanto. Mas você tem a certeza que precisa, porque está na sua crença, está na sua mente. E aí, como que você sai disso? Aí é o que a Paula falou ali, ó. Estar aberta para o novo. É uma pessoa falar assim, olha, tem como você fazer isso aqui, não precisa ser desse jeito. Tem uma nova forma. Só que você vai ter que se tornar uma outra pessoa. Você vai ter que pensar diferente, você vai ter que agir diferente, você vai ter que perdoar pessoas, você vai ter que parar de se culpar, você vai ter que parar de se vitimizar, você vai ter que passar por processos desconfortantes. Aí é onde Deus vai dar a liberdade pra gente. Você quer passar pela forja? Você vai querer mudar a forma com que você pensa? Você vai querer ter novas atitudes? Aí é com a gente. Porque Deus já fez a parte dele. E eu falei até na última live, né? Eu falei, Deus não tá de brincadeira. Ele não muda, ele cumpre. E aí cabe a nós. A gente está nesse disponível a passar e a gente se sentir livre, permitida a mudar. Não precisa ser igual. Não é porque nossa mãe, as nossas avós foram de uma certa forma que a gente precisa ser igual. A gente pode fazer diferente. Vamos orar? Não é porque as coisas aconteceram com a gente que a gente precisa repetir os mesmos padrões. A gente está livre para prosperar. A gente está livre para fazer diferente. Nós estamos livres para fazer uma nova história, para escrever uma nova história. Uma história de conquistas, de felicidades, de amor, de paz. E aí, quando a gente vê o processo, que é igual a Paula falou, né? Forte para viver o processo. É muito louco também a gente começar a viver o processo, mas de uma forma feliz, uma forma de gratidão também. É o que eu falo muito lá dentro da nossa ambiência, né? Da Be Higher Academy. A gente tem que aprender a celebrar
o processo. Não é celebrar o resultado. Eu não vou celebrar o fruto. Eu vou celebrar também a poda. Eu vou celebrar também até o que é desconfortável para eu mudar a minha mentalidade e as minhas atitudes, porque eu sei que isso faz parte do processo. Essa semana eu vou mandar lá, toda sexta-feira a gente faz, né? A gente celebra a semana. E eu não mandei essa sexta, vou mandar hoje. A gente celebra a semana e a gente coloca lá as metas para a próxima semana. E eu ia até falar que o que eu celebro é eu ter cumprido um jejum que eu coloquei a me fazer por 3 dias. E várias vezes eu falei assim, eu acho que eu não vou fazer mais não. Aí eu sentava, né, todo mundo jantando e eu tava sem jantar. E aquilo ficava, aí meu marido, para, Lu, de bobeira, come e tal. Mas eu sabia por que eu tava fazendo aquele processo. E eu celebro porque eu cumpri as minhas metas de falar com as pessoas que eu estava comprometida a falar sobre o meu trabalho, sobre o meu transbordo. Agora, vai vir o fruto? É certo que vai vir o fruto. Só que muitas vezes a gente quer controlar o fruto, sendo que o que a gente pode controlar é o agora, como a gente está fazendo o agora. Então, celebrar o processo é a gente estar feliz em meio a esses desconfortos do crescimento. Muitas vezes a gente não para celebrar o simples fato que a gente fez aquilo que a gente se comprometeu a fazer. A gente cumpriu algo que a gente se comprometeu a fazer. A gente se perde. E a gente quer celebrar só o resultado, só a linha de chegada. A Denise que corre, né? A gente tem que celebrar cada passo, cada quilômetro. Se você vai chegar em primeiro, segundo, último lugar, não interessa. Mas a gente tem que aprender a estar feliz no processo. Vamos orar então? Ai, gente, tô meio gripada. Tá terrível. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença para te agradecer, meu Pai, por mais um dia onde nós podemos acordar, estarmos com saúde, estarmos debaixo de um teto, com coberta, com alimento, com a nossa família, meu Pai. Por nós termos aqui a chance de estarmos conectada contigo, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é amável, o Senhor nos deu tudo que nós precisamos, meu Pai, para prosperar. E nós estamos dispostas, meu Pai, a arrancar os galhos que não estão dando fruto, meu Pai. Nos mostre, traga a nossa mente, meu Pai, traga ao nosso coração. Quais são os galhos, meu Pai, que não estão dando os frutos, que nós precisamos podá-lo, que nós precisamos arrancá-los, meu Pai. O que está sendo prejudicial, que está nos afastando de Ti, meu Pai. Traga para nós o que são essas coisas para que nós possamos eliminá-las da nossa vida, meu Pai. E traga um renovo para essa semana, para que nós possamos alcançar as vidas que nós precisamos alcançar, para que nós possamos viver esse processo de mais uma semana, meu Pai, dentro da Tua vontade, meu Pai, alinhado ao que o Senhor quer de nós, meu Pai. Que seja uma semana extraordinária, uma semana produtiva, uma semana de muitas conquistas, que nós possamos celebrar cada dia, cada passo, cada progresso que nós fizermos, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Abençoa, Senhor, a vida, a família, os lares de cada uma dessas mulheres que passarem por essa live, meu Pai. Continua me usando, Senhor. Continue, Senhor, me dando o discernimento e a sabedoria para que eu possa continuar naquilo que o Senhor me chamou, meu Pai. E para cada mulher que passar nessa live, que sopre um renovo no coração de cada uma delas, meu Pai. Para que elas também criem a coragem, a sabedoria e o discernimento
para seguir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, meu Pai. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ai. Amém. Fiquem com Deus. Vou deixar a live salva, se vocês quiserem compartilhar com alguém que vocês sintam no coração que está precisando dessa palavra. Fiquem à vontade para compartilhar. Um beijo.